Olá, sejam bem-vindos ao programa Sociedade e Direito, um programa do seu canal 14 da TV Universitária. Esse programa é gravado no estúdio Manuelita Eduardo Campos, aqui da Faculdade da Grande Fortaleza. Bem, hoje a gente vai trazer um assunto que está super em moda, um assunto moderno, né? Aliás, por que não dizer contemporâneo, né? Que é o novo CPC. Essa nova estrutura que se apresenta com esse diploma normativo, que praticamente em todos os capítulos, em todos os títulos houve mudança significante. E para isso, a gente convidou a doutora Angélica Mota Cabral. Doutora, seja bem-vinda. Bem-vinda, é advogada processualista, membro da Comissão de Direito Processual da OAB Seção Ceará. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. A casa é sua. Também nós convidamos o advogado processualista, doutor Felipe Amaral. Doutor Felipe é vice-presidente da Comissão de Direito Processual da OAB Secção Ceará. Doutor Felipe, muito obrigado. Prazer tê-lo. Prazer é nosso. Doutores, vamos logo começando esse campo aí que o novo CPC abriu de novidades para a gente. É um novo diploma processual, mudou tudo. O último foi de 73, aí mais de 20 e poucos anos aí, né, que estava ali guardado. Várias mudanças culturais existiram nesse meio tempo, né, nesse longo tempo, nessa geração. Se eu fosse perguntar, e já perguntando, doutora Angélica, qual a principal mudança, se é possível detectar uma nesses mais de 1000 artigos, que a gente poderia chamar a atenção para ele, doutora? Foram muitas mudanças, como você falou, mas para ficar em uma, eu frisaria a maior participação democrática. A ampla participação das partes na construção da decisão judicial. Isso é até consagrado em um princípio chamado princípio da vedação às decisões surpresa, que indica que as partes elas devem participar de todas as decisões do processo em qualquer instância. Isso tudo em vista a evitar que sejam proferidas decisões em que as partes não participem ativamente nessa construção dialética juntamente com o juiz, e isso reforça muito essa questão da participação democrática, do maior fortalecimento ao princípio do contraditório. Da parte e o juiz. Isso. Isso fortalece muito a própria legitimidade democrática do processo, porque a participação das partes é ativa do começo ao fim em qualquer instância. Perfeito. Doutor Felipe, do seu ponto de vista, o que é que teve também de relevante além desse ponto que a doutora Angélica ressaltou? Sem dúvida, esse é um ponto muito importante e passa, eu acho que uma das principais finalidades, intenções da nova lei, realmente trazer para o campo legal várias das garantias constitucionais processuais que vem desde a Constituição de 88, né? E dentre elas a primazia e a efetivação do princípio do contraditório, que vai muito na linha do que a doutora Angélica já adiantou, que é a participação das partes para a tomada de qualquer decisão judicial, evitando decisões surpresa e, enfim, impedindo que o magistrado profira decisões antes de cercado de todas as possíveis arguições a serem feitas pelas partes. E dentro desse contexto de positivação dessas garantias constitucionais, como a razoável duração do processo, o contraditório e a ampla defesa, eu vejo muito importante também a criação de várias regras ao longo dos artigos que primam pela resolução de mérito dos litígios. De nada adianta se ter uma ação judicial que dura 5 anos, 6 anos, para ao fim desse período ser enchido sem julgamento de mérito por uma questão que às vezes poderia ser resolvida no começo e hoje é permitido que se faça em qualquer tempo. Isso é interessante até para os alunos que estão assistindo a gente, perceber que antes a gente, enfim, os advogados de uma forma geral tinham uma técnica de, se o mérito não é bom para mim, eu vou tentar anular de alguma forma, ou perceber alguma nulidade. Hoje isso está mais complicado, né, doutora Angélica, com base nisso que o doutor Felipe colocou, não é? Então, assim, o foco realmente é resolver a causa, não é isso? Isso é consagrado até pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. Perfeito. Isso evita essas questões, muitas vezes absurdas, de um recurso ser indeferido por uma diferença mínima de custas processuais, por exemplo. Atualmente, mesmo em segunda instância, é necessário, o juiz ele tem o dever de intimar a parte para que ela proceda à regularização.
Tudo isso é realmente uma instrumentalização maior do processo e permite que o processo tramite até com maior celeridade processual e, efetivamente, prestando a tutela jurisdicional do Estado. Perfeito. E com isso tudo, né, o que se reclamava muito era com relação à celeridade do processo. O processo aí batendo recordes, nós acabamos de ter uma Olimpíada, né, recente, então falando em recordes, e a gente está quebrando recordes e recordes de processo com tempos e anos de duração, e não se julgava o mérito, né, como a doutora Angélica colocou. Houve alguma medida, ou pelo desenho do novo CPC, há uma agilidade maior no trâmite processual? Sem dúvida foi uma das intenções, né, do novo CPC. Seja pela própria alteração do rito ordinário, né, que agora fazendo essa tentativa prévia de conciliação, porque muitas vezes um litígio, naquela imparcialidade do papel do processo, pode ser resolvido por meio de conciliação. Os juízes, além de mestres na ciência do direito, eles também têm esse poder, essa formação de incitar as partes a uma conciliação. Então, o próprio rito, com a exclusão, por exemplo, do agravo retido, que era obrigatório das decisões interlocutórias para evitar a preclusão, hoje, pelo Código, o agravo retido fica abolido, e você pode suscitar todas essas questões de forma concentrada por ocasião da sentença. Isso, claro, se houver ainda interesse de agir, porque muitas vezes uma matéria processual que lhe é contrária em determinado momento processual, no decorrer de julgamento, até pela primazia também da decisão de mérito, é muito mais vantajoso você ganhar com mérito do que sem mérito. Tá? Então, o próprio interesse de agir da questão do recurso faz com que, de forma concentrada, seja no recurso de apelação, já dá uma agilidade maior também no julgamento da causa. A impressão que eu tenho, doutores, é que geralmente o direito chega depois do que a sociedade mudou. Mas me parece que nesse caso, notadamente essa particularidade de se resolver por esses meios alternativos, a gente ainda não tem uma cultura, né, doutora Angélica, de tentar conciliar. Pelo menos eu não vejo isso muito na prática, conciliar tudo. Tal. Tem muito, dependendo do Estado, então, o foco é a briga, a gente quer o litígio. Mas agora o novo CPC veio também querendo impor, agora utiliza-se impor entre aspas, ou querendo nos ensinar um pouco a isso, né? Tentar resolver da melhor forma possível até para não superlotar o judiciário, enfim. Esse é um ponto de muita importância. O novo CPC ele trouxe realmente essa valorização das soluções alternativas de resolução dos conflitos, através realmente da criação de uma cultura diferente. E nesse ponto, especialmente, eu acredito que os advogados eles têm um papel muito importante, inclusive juntamente aos seus clientes, para estimular realmente a solução do conflito e não simplesmente estimular a litigiosidade e outras questões nesse sentido. Esse foi um aspecto importante que o Felipe suscitou a respeito do novo CPC. Tanto é que agora, no CPC 2015, o réu ele não é mais intimado, ele não é mais citado a apresentar a contestação. Ele é citado para participar de uma audiência de conciliação. Isso é uma mudança muito significativa que está ocorrendo, assim, por implantação do CPC 2015. Me pareceu, Felipe e Angélica, que eu coloco para os dois, é que nesse CPC, óbvio, a gente não acompanhou o anterior, mas nesse CPC parece que houve uma maior participação de representantes de classe, representantes da sociedade, houve um maior envolvimento de juristas, houve um maior envolvimento do Poder Legislativo e parece que isso aproximou a nossa realidade, não é? Felipe, Angélica, eu coloco para a gente sem dúvida, conversar um pouco. Até pela realidade, né, pela própria, vamos dizer assim, maturidade da nossa democracia, foi um processo que realmente teve um pré-estudo, né, para ser levado ao Congresso, a Câmara e Senado, ou mesmo durante as discussões acerca de alterações que sejam feitas pela legislação. Então, participaram comissões também de direito processual, vários juristas, fizeram audiências públicas, enfim, para saber da sociedade, dos advogados, aquele que, na prática, sofre diretamente os efeitos dessas mudanças processuais, para tentar realmente direcionar num caminho melhor, né? Visto realmente um sistema que não estava funcionando do ponto de vista de trazer o resultado, de resolver o conflito. Então, realmente houve essa democratização, não só do próprio processo, mas da formação da própria lei. Isso realmente pode ser verificado, sim. Interessante como a forma como ele chega à sociedade, é algo que era distante, né? O CPC antigo você não via a sociedade muito interessada nisso. Hoje parece que sim, né? Que é uma participação de vários grupos aí sociais interessados. E nisso, a gente percebe talvez uma
tecnicidade maior em quem elaborou isso, né? Talvez um conceito maior, tipo o conceito do contraditório, o conceito da ampla defesa, me parece que mudou um pouco. Doutora Angélica, eu não sei a sua visão com relação a isso, que o doutor Felipe tinha adiantado, tornando regra alguns princípios, né? Tornando mais próximo da gente. Qual o resultado efetivo disso para toda a sociedade, né? Talvez uma credibilidade maior no judiciário. Sim, sem dúvida, a decisão judicial, em se seguindo os princípios previstos no CPC 2015, que são, na verdade, é importante que se frise, alguns dos princípios previstos no CPC, eles são princípios que já se encontram na Constituição. Isso é um aspecto até importante da nossa própria cultura jurídica, porque, ao que parece, não, é como se, quando eles estavam na Constituição, eles, estando na Constituição, não estavam alcançando a prática de uma maneira tão significativa quanto o debate está sendo travado agora, quando da inserção deles dentro do Código de Processo Civil. Isso é um aspecto interessante e, ao mesmo tempo, contraditório da nossa sociedade, porque esses princípios devem ter força por estarem na Constituição, acima de tudo, né? Porque é a Constituição. Mas, como você disse, houve realmente essa ampliação do contraditório, e isso é visto nos mais diversos artigos e nos mais diversas temáticas dentro do CPC. Essa questão da legitimidade mesmo, de conseguir influenciar na decisão que vai ser tomada pelo Estado, na prestação da tutela. Algo que talvez reflita isso, algo que é novidade para a gente, é a possibilidade de dilação de prazos processuais pelo juiz, né? Se terminar isso, novidade, né? E a própria questão dos negócios jurídicos processuais, da calendarização do processo. Perfeito. Tudo isso é previsto no CPC 2015 e é uma maior oportunidade das partes, como eu já falei, de atuarem, de influenciarem na decisão. Só deixando claro aqui para todos um pouco, o que a doutora Angélica está falando da negociação é que não é a negociação fora do processo de direito material. A gente está falando de negociação processual, de definir um calendário, né, as partes, com o juiz, aquele princípio da cooperação entre todos. Né? Isso é uma novidade bem bacana, né, doutor Felipe? Aí vai inovar no nosso direito processual. Né? Sem dúvida. Eu diria ainda, em complementação dessa questão da popularidade do novo código, ao que parece, foi um código feito realmente para as partes e para os advogados, eu diria, né? Porque ele trazendo muita coisa da jurisprudência, ele visa orientar realmente a conduta do magistrado, principalmente, com regras processuais específicas para que esses princípios, embora com força normativa, enfim, com a vigência que é inerente, uma regra específica que não faça com que ele saia daquele trilho. A gente vê isso realmente em vários dispositivos. Por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica. Não se tinha uma regra específica para fazer. É claro, o contraditório sempre esteve na Constituição. É claro que é inerente que você seja atingido por uma decisão, que você faça parte do processo. Mas isso não era obedecido, não tinha uma cartilha que dissesse. Então, você tinha ali a parte ali de direito do consumidor, alguma coisa assim? Exato. Na Justiça do Trabalho era de uma forma, no processo tributário é de outro, no processo civil. Então, é importante também que crie a regra, embora seja uma coisa inerente, para até uniformizar o próprio procedimento. Então, cria-se a obrigatoriedade de chamar a parte contrária, um prazo específico, para tornar também formal, né, para deixar sempre o processo no trilho, mas com a preservação dessa dialética, né, desse contraditório. Então, trouxe realmente a visão do advogado e das partes desse processo, porque traz mais próximo a resolução realmente dos litígios. Algo que me chama a atenção também é que quando a gente vai falar sobre teoria geral dos recursos, um dos primeiros pontos que a gente fala por que existe um recurso, embora duplo grau de jurisdição não seja obrigatório, né, mas por que existe o recurso, o primeiro é a insatisfação humana, né, no caso, satisfação do homem de perder. E nós, brasileiros, somos insatisfeitos por natureza e em determinados pontos com razão. Agora, há uma certa limitação desse poder de recorrer, né, principalmente com o incidente de uniformização, não é isso? De decisões reiteradas. Como é que funciona isso, doutores, mais ou menos? Os tribunais dão decisões, o juiz tem que respeitar, a parte não pode mais recorrer, isso vai dar insatisfação nos advogados e nas partes? Na verdade, o que há, e na linha da participação dialética e de todos no processo, há uma responsabilidade no próprio exercício do recurso, né? O CPC também traz diversas regras, desestimulando os recursos protelatórios, por exemplo, né? Enfim, ele traz vários mecanismos que estimulam, sim, você tem que sempre ir atrás do seu direito,
mas em compensação você não pode recorrer por recorrer. Há penas processuais, como honorários agora em sede recursal, né? A questão de um grande poder do relator em decidir questões já resolvidas. E para evitar também o número de demandas, tem exatamente esses incidentes que foram criados, né? Para, não só para unificar a jurisprudência, mas até para, de forma, vamos dizer, preventiva, evitar que hajam sempre decisões conflitantes. Então, pela hierarquia dos órgãos, né, dos juízes, tribunais superiores, o novo CPC trouxe uma coisa que vai ser realmente difícil no começo de adaptação, mas é a questão da vinculação dos precedentes. Né? Você evitar que, obviamente, o juiz continua tendo a liberdade dele de interpretar, mas uma vez resolvida, de uma forma concentrada perante o Tribunal de Justiça, ou STJ e STF, que haja um respeito para evitar que hajam ainda, após essa resolução, decisões conflitantes. Então, hoje, com o novo CPC, foi trazido para o campo também dos tribunais de justiça, que já tinha na repercussão geral e no recurso repetitivo no STJ. É a possibilidade de você fazer uma uniformização de jurisprudência no tribunal, e aí sim, ele tem, essa decisão, uma força vinculante sobre todos os juízes de órgão inferior, né, de instância inferior. Então, é uma coisa que vai ter que se ver com o tempo, como é que vai ser isso administrado e dada efetividade. Doutora Angélica, isso, eu incomodado, vamos dar esse exemplo, com essa espécie de travamento, isso há uma certa limitação ao princípio da ampla defesa ou não? Ou isso vou utilizar até o mesmo nome, um precedente que deve se firmar na nossa cultura, a gente tem que entender isso como um dos meios de celeridade? Como é que a doutora vê isso? Sim, até como é previsto no próprio CPC, se busca construir uma jurisprudência íntegra, estável e coerente. E na busca por essa jurisprudência íntegra, estável e coerente, é necessário esse ponto muito importante que o doutor Felipe falou, que é um dos pontos principais, inclusive, do novo CPC, é a vinculação aos precedentes judiciais. Isso acredito que toda a sociedade tem a ganhar, porque com isso há uma maior racionalização do sistema. Inclusive porque o próprio CPC, ele trouxe parâmetros mais objetivos de aferição da fundamentação da decisão judicial, através de alguns requisitos que devem ser cumpridos. Por exemplo, algumas decisões, elas não podem simplesmente aplicar ou não aplicar uma súmula, aplicar ou não aplicar uma jurisprudência. Se ela, por exemplo, vai deixar de aplicar, ela precisa realizar a necessária distinção entre o caso concreto e o caso trazido na jurisprudência. Então, aí a gente se aproxima um pouco mais do common law, né? Tipo, eu quero ver o seu caso específico que eu vou aplicar aquela decisão específica para poder justificar isso, né? Sim, tem se falado muito a respeito do common law, mas eu acredito, de acordo com o pensamento de alguns doutrinadores com o qual eu corroboro, que o stare decisis, que é esse sistema de vinculação ao precedente, ele não é necessariamente vinculado ao common law. Né? É algo que independe, um nasceu antes do outro. Então, eu acredito que essa vinculação não significa necessariamente que nós estamos no Brasil aderindo ao common law ou caminhando para isso. Eu acredito realmente que é uma busca por uma jurisprudência mais estável, evitando situações absurdas que aconteciam antes, como, por exemplo, a aplicação de uma súmula para o mesmo caso em que, dependendo do juiz, dependendo da jurisdição onde aquilo era suscitado, haviam decisões completamente discrepantes entre si. É realmente uma forma tanto de racionalizar o sistema, como de se ter uma segurança jurídica para as partes. Claro, que o direito é subjetivo, como dizem os italianos, pero non mucho, né? Mas nem tanto. Né? Nessa linha que perguntaste para a Angélica, a questão da mitigação da ampla defesa, né? Nessas questões de uniformização de jurisprudência, você fica meio travado. Eu acho que até há um pouco, né? Tem também o lado contrário, que é você, vamos dizer assim, impedir que haja uma maturidade da matéria por decisões conflitantes e tal. Isso realmente existe de uma forma, mas há outros princípios também, outras garantias constitucionais, segurança jurídica, por exemplo, que fazem, na verdade, não é uma mitigação, é que o seu direito à defesa vai ser regulado de acordo também com essa segurança jurídica, não é recorrer por recorrer. O direito à defesa não pode ser só recorrer por recorrer, mas sim trazer nas vias adequadas e por exemplo, quando há uma decisão e uniformização de jurisprudência, né, desse novo incidente criado pelo novo CPC,
a parte também pode se defender, por exemplo, por reclamação perante o tribunal. Então, ele traz um outro meio de recurso, até mais garantidor do que a própria interposição de uma apelação. Então, é um outro meio de ver o direito. Por isso que talvez demore um pouco para os juízes e tribunais se acostumarem com essa vinculação que antes era só referencial. E é interessante que ele traz responsabilidade para todo mundo. Traz responsabilidade clara dos juízes, traz responsabilidade clara do Ministério Público, de todos os servidores, dos advogados e das partes. Esquecendo um pouco a parte material do CPC. A gente tem aí também a parte humana, né? Não adianta nada, como diria o professor JJ Camões, rapaz, vocês são jovens, vocês estão vendo que isso não adianta nada. Então, não adianta realmente nada estar vindo uma espécie normativa toda nova, toda com boas intenções, se culturalmente ou se, enfim, se a gente não tiver efetivamente a boa fé de aplicar esses novos princípios, esses novos ditames que o CPC tem demonstrado para a gente aí, né, doutora Angélica? Sim, e quando se fala agora você falou de um ponto muito importante, que é a questão da boa-fé. O CPC 2015 trouxe também uma maior racionalização e uma previsão mais específica a respeito da própria litigância de má-fé. E justamente também, como o Felipe falou, recursos protelatórios, a questão de multas processuais, da responsabilização de partes e advogados nesse sentido. Isso tem tudo a ver com o que você falou a respeito de uma mudança de cultura. De não deduzir em juízo fatos diversos da realidade dos fatos, de sempre estar em busca da boa-fé realmente processual e, por outro viés, a responsabilização de quem assim não proceder, de uma forma muito mais objetiva, por exemplo, do que acontecia no CPC anterior. Até usei uma expressão que falei de italiano, na verdade espanhol. Essa nova cultura, a gente importou de algum país ou a gente está criando isso, algo muito próprio nosso, Felipe? Na verdade, acredito que hoje todos os sistemas jurídicos são amplamente estudados, né? Então, acredito que a intenção foi importar realmente algumas ideias de outros países, de outros sistemas, tal. O próprio Estado de Decisis, que não é cultural do nosso sistema jurídico, né? Mas que a gente traz para cá, mas sempre adequando também a nossa realidade, a realidade do nosso ordenamento jurídico, a realidade dos nossos tribunais. Então, foi, vamos dizer assim, talvez inspirado em outras experiências, né, país afora, mas com a cara do Brasil. Né, cara. E até por isso essa democratização no próprio processo de aprovação da lei, né, para ouvir o que é que se adequa, o que é que não se adequa, isso vai funcionar, não vai funcionar, mas ainda teve a vacatio legis, está no início de execução e a experiência vai mostrar, a jurisprudência vai também dizer muita coisa do que vai pegar, né? Que aqui no Brasil, infelizmente, se tem isso, a lei que pega, a lei que não pega, mas acredito que com o tempo as partes, os juízes, os advogados vão se adaptar nessa nova sistemática e tende a ser realmente uma forma melhor. E o tempo urge, né? A gente já não tem mais o que se discutir, ele já está em vigência, né? Nós já estamos sob a égide desse novo CPC e é preciso que todos já se adequem ou que todos estejam inteirados no novo CPC, senão a gente vai estar nadando em terras secas, né, na verdade. Meus amigos, antes nos bastidores a gente já estava conversando que o tempo passaria rápido e assim foi. Né, conversa agradável, né, uma conversa bacana sobre o novo CPC, uma conversa atualíssima, talvez nada mais atual no direito do que isso. E a gente já abre o espaço para o encerramento aí. Um minutinho aí, doutora Angélica, para suas considerações finais. Qual o recado para a comunidade jurídica, qual o recado para os estudantes, qual o recado para os nossos telespectadores sobre isso, né, sobre sua visão, sobre o novo CPC? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu realmente acredito que esse é um debate da mais absoluta importância, apesar de já estarmos aí com 5 meses, mais ou menos, da vigência do CPC 2015, ainda há muita coisa a ser debatida, ainda há um longo caminho a ser trilhado. E a responsabilidade eu quero chamar realmente para nós, advogados. Nós temos um papel muito grande, tanto na questão da legitimidade do processo, da participação nas decisões judiciais, como principalmente nessa mudança de cultura. Nessa mudança de cultura de não apresentar recursos protelatórios, nessa mudança de cultura em se buscar meios alternativos de solução das controvérsias e não se buscar sempre apenas a litigiosidade ou o ganho absoluto da causa, mas se primar por outros valores constitucionais também, se primar pela questão de uma pacificação social, porque
A prestação da tutela jurisdicional, ela visa exatamente, em um certo viés seu, a pacificação social. E nós temos, nós advogados, uma responsabilidade muito grande nesse papel. Então, iniciativas como essa, de debate, de estudos a respeito do novo CPC, são sempre muito bem-vindas, porque nós somos construtores do CPC e nós somos construtores dessa nova cultura jurídica nesse sentido. Então, eu gostaria de encerrar falando a respeito da nossa responsabilidade nesse processo. Perfeito. Muito obrigado, doutora Angélica. Doutor Felipe, muito obrigado mais uma vez, doutor Felipe, aí, deixando aí seus afazeres também, junto com a doutora Angélica, para poder estar aqui conosco, colaborando aí com o novo CPC. Suas considerações finais, por gentileza. Primeiramente, agradecer o convite, né, a oportunidade de estar discutindo as questões referentes ao novo CPC. Não é algo que costuma-se estudar bastante, é uma área que atrai grande parte até dos alunos, né, dos estudantes de Direito. Claro. É uma ciência bem matemática, né, aquela que dá regra, consequência. E realmente, na linha do que até a Angélica comentou, a nova lei, ela traz uma série de mudanças de postura, né? A boa-fé, por exemplo, que já está no direito adjetivo, que está no Código Civil como inerente, ela é reforçada também no novo CPC, a responsabilidade das partes e do juiz, né? Os juízes têm que, além dos advogados, estudar bastante essas regras, esses novos princípios, primazia da decisão de mérito. Enfim, o código é bom, tem, obviamente, seus defeitos, já sofreu algumas alterações, mas, em regra, ele traz parte da Constituição, ele é uma lei garantidora, né? Porque traz para o processo, não só naqueles primeiros artigos, positivando e repetindo as garantias constitucionais, mas nas próprias regras, ao longo da própria lei, ele positiva esses princípios do contraditório, trazendo consequências, por exemplo, como nulidades, caso não obedecido. Então, traz praticidade, né? Traz concretude à participação, né? A inclusão desses princípios constitucionais dentro do processo. E especificamente, a questão da vinculação dos precedentes é algo que todos temos que ajudar, os magistrados também, né, a ter que seguir e, obviamente, aplicar o código, né? O código está aí para ser aplicado, né? Enfim, com essas circunstâncias garantidoras, creio que todos aí tendem a ganhar e sempre na busca também de uma resolução de mérito definitivo, né? Ninguém quer litigar por litigar, quer litigar para resolver. Tá certo. Bom, muito obrigado aos doutores. A você de casa também, meu muito obrigado. Longe de nós querer esgotar esse tema, né? Um tema vasto, mas muito mais o interesse de instigar a querer que a gente busque, a querer que a gente conheça um pouco mais o novo CPC. Isso foi apenas um start. A gente tem que se dar conta que já está vigindo o novo CPC, e a gente tem que conhecer. Quanto mais conhecer, melhor para todos nós. A você de casa, caso queira fazer alguma pergunta, deixar alguma sugestão, faça através das nossas redes sociais, @faculdadefgf. A gente se vê no próximo encontro. Obrigado.